apresentar, então meu nome é Ronaldo Lobão, eu sou também, como nem formado em Ciências Sociais, bacharel em Ciências Sociais, mestre em Antropologia, doutor em Antropologia, com a diferença que há 13 anos eu sou professor na Faculdade de Direito, então tenho uma outra familiaridade talvez com essas categorias que eu nem misturou um pouco, não é tanto, mas eu acho que paradoxalmente, né, o que eu vou falar aqui é algo muito próximo, talvez algo que a gente pudesse discutir muito mais por conta de outras interfaces que a gente já tem na nossa trajetória profissional. Ficou para minha conta, então, acompanhar o juiz Dr. Múcio no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o SEJUSC, da capital. Esses encontros aconteceram em 3 oportunidades, no dia 27 e 28 e no dia 3 de dezembro, e eu fui realmente muito bem recebido, quer dizer, pelo Dr. Múcio, e só tenho a agradecer e, ao mesmo tempo, pedir desculpas pelo aquilo que eu vou relatar, porque, evidentemente, a gente depois ainda vai construir um pouco o texto junto. Mas eu vou tentar pensar nessa forma de ser o último a apresentar, tem a ver um pouco também, porque na reunião de preparação ficou muito claro que talvez fosse mais interessante tentar falar sobre uma outra dimensão do trabalho de um magistrado de primeiro grau do que necessariamente a atuação da mediação ou da conciliação, que foi uma das coisas que foram faladas, será que é conciliação, será que é mediação? Eu não vou trabalhar um pouco muito isso, mas pensar então um pouco algumas coisas que aconteceram na observação e também por conta de algumas outras questões que eu acho que são importantes para a gente pensar, que surgiram ao longo das conversas. A primeira é a mudança na terminologia do SEJUSC. Quer dizer, ele, há algum tempo atrás, ele era o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e agora, então, ele é um Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas. Duas palavrinhas que são interessantes na língua flagrante. A primeira é o surgimento de introduzir essa questão do consenso, quer dizer, que entrou, porque antes era solução de conflitos, e B, na mudeza da natureza, conflito para disputa, o que isso aí também dá para entender, que dá para ver que não é mais uma questão entre capital e trabalho, agora você está disputando uma disputa entre o empregador e o empregado, você está tentando conciliar algo muito menor, você não está preocupado com essa dimensão da compensação da simetria entre capital e trabalho dentro da justiça do trabalho, pelo menos dentro do SEJUSC. Uma outra questão que também ficou muito clara foi na forma como o Dr. Múcio apresentou, digamos, o fundamento da sua condução do SEJUSC, que foi o projeto Florença, a discussão toda do acesso à justiça, e eu achei muito interessante porque, evidentemente, essa é uma das possibilidades da gente entender esses métodos alternativos de resolução de disputas, porque a gente tem, do outro lado, a Conferência Palm norte-americana, que inspirou muito mais a lei dos usados especiais do que necessariamente o projeto Florença, um pouco naquilo que o Kant chama atenção, entre ser um modelo de administração de conflitos, de disputas fora do aparelho do Estado. Enquanto o projeto Florença, claramente, era esse que trazia para dentro do Estado, acesso à justiça, todo mundo tem uma outra conceituação. Então, acho que é meio uma ideia de pensar o quanto esses dois balanços estão em curso hoje, essa avaliação dessas perspectivas. E eu acho que é a inspiração clara da lei de mediação, Lei 13.140 de 2015, que claramente traz essa perspectiva então, que é o Estado que deve fazer, e ali a gente tem uma dimensão que surge, que eu acho que a gente vai voltar depois, que eu vou chamar então de uma dimensão política. E aí a gente vai pensar essa política de outra maneira, que são as iniciativas, digamos, do próprio CNJ e do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, exatamente a dimensão da conciliação. A conciliação ganha, então, uma dimensão política, digamos, bastante verticalizada, ao ponto de, em Roraima, em 2015, ter sido construído um polo de conciliação indígena. Então, ou seja, dentro da terra de Anápolis, a Serra do Sol, há um polo de conciliação onde indígenas foram capacitados com técnicas de mediação não indígenas para julgar conflitos indígenas que serão homologados depois por um juiz, evidentemente não indígena. Então, a ideologia dessa mediação, dessa conciliação chegou até Roraima, e é claro que o grande objetivo do Múcio nesse processo, eu acho que muito mais do que administrar o SEJUSC, que foi inserir a Justiça do Trabalho e muito mais o TRT-RJ nesse processo, digamos, de conciliação, de mediação numa escala nacional, e a gente vai ver um pouco essa questão conceitual que eu acho que está muito presente e aparentemente muito bem sucedida por uma série de estratégias adotadas.
Uma dimensão também espacial de reconfiguração do Sejusc, né, na gestão do Múcio, é a própria dimensão espacial. Né? Ao sair, né, da Rua do Lavradio e vir, né, para este prédio, né, tem uma série de representações que a gente pode pensar o que significa. Uma delas é claro que é a mais fácil, é uma questão espacial, né? Ou seja, aqui tem muito mais espaço, aqui tem muito mais forma de você trabalhar, e evidentemente ele conquistou espaço, né, nessa gestão, ele estava no segundo andar, agora ele está no térreo e no segundo andar. Então você tem uma ideia de uma espacialidade, inclusive com argumentos políticos interessantes de que a biblioteca deve sair daqui, porque é muito melhor que a biblioteca esteja perto onde estão os advogados. Os advogados estão na Rua do Lavradio, então fica uma discussão, né, bastante clara de por que usar o espaço da biblioteca do TRT para colocar o Sejusc. Essas configurações espaciais, é claro que a gente pode imaginar que tem uma série de efeitos na dimensão operacional. Então, evidentemente, você tem, quer dizer, o Sejusc tem um aumento bastante grande do número de atendimentos, ou seja, há uma possibilidade instalada, né, de você receber muito mais demandas que vêm das varas, evidentemente, para poder trabalhar. E esse redesenho dos espaços dos espaços de atendimento também ganha uma configuração estudada, né? Ou seja, a gente vai depois ver mais ou menos como é que isso são feitos, mas se a gente chegar numa observação, o Sejusc, pelo menos, né, na área que já está mais montada, que é a parte de mediação, você tem salas que estão totalmente envidraçadas, as salas são compostas por uma mesa redonda, onde, né, mediadores e as partes sentam ao redor. O sistema informatizado é meio esse, um computador virado para o mediador, um computador com uma tela virada para as partes, que possam acompanhar depois as atas. E é muito interessante que são pôsteres ao final de cada escola. Ou seja, a ideia de, poxa, você tem ilha grande e tal, várias imagens bonitas, no sentido de, né, dar um certo acolhimento, né, quer dizer, mas também, por outro lado, envidraçadas, né, quer dizer, envidraçadas de maneira inspiradas no bom e velho Jeremy Bentham, né, da ideia do panótipo, que as juízas revisoras têm uma ampla, né, quer dizer, visualização sobre todas as audiências que estão decorrendo. É claro que a ideia desse espaço, então, de acolhimento e, de certa forma, também de controle, tem uma série de subprodutos que a gente vai falar depois, que, por exemplo, é o ruído. Isso é tudo muito bonito, né, essas partes todas baixinhas, vocês viram, mas, evidentemente, se alguém começa a se exaltar, então você tem um ruído muito maior, né, do que se pode pensar que seria adequado para esses casos. Evidentemente, então, numa outra dimensão operacional, é claro que essa mediação e a conciliação precisam do número de mediadores e conciliadores cada vez crescente. A escola, então, entra como parceira, e evidentemente há que haver uma articulação política, né, nessa oferta de vagas, que é, então, cursos de mediadores para ampliar o número de possibilidades de audiência. Essa ideia dos mediadores, quem são os mediadores? Em geral, os mediadores são servidores do Judiciário, do Justiça do Trabalho, que se deslocam após o projeto de capacitação para fazer a mediação. Múcio disse que pensou em trazer ou convidar juízes aposentados, né, que seria uma perspectiva interessante, mas só houve uma que se inscreveu e não veio, né? Então, ou seja, realmente, se a gente entender o que é o Estatuto da Mediação, pode ser que aquilo que falou dos protocolos, imagina, uma função que é protocolizada, que é a mediação, né, não vai caber, né, no caso de um juiz seja ele aposentado ou não. Mas, de qualquer forma, uma outra questão que parece interessante, mas evidentemente está fora do quadro de observação, é exatamente o número de servidores que querem ser mediadores, né? Eu, particularmente, ia conversar com uma que estava nessa linearidade da reforma da Previdência, onde ela, segundo o seu discurso, ela se aposentaria em fevereiro se não fosse a reforma da Previdência, agora ela vai ter que ficar mais 6 anos, e aí ela resolveu sair e trabalhar então numa outra coisa, porque ela não aguentaria, né, ficar fazendo. Ela já tinha se projetado todo para em janeiro, está fazendo outra coisa e tal, e aí ela foi fazer outra coisa mesmo, dentro da Justiça do Trabalho, mas ela foi fazer a ideia da mediação. Então, é claro que é uma situação interessante, operacionalmente, isso implica uma série de, digamos, de habilidades que devem ser acrescidas, né, àquilo que se tem no trabalho do magistrado, e eu chamei então dessa reconfiguração política, né? É claro que, como a gente viu aqui, quer dizer, na fala do Neme, como é isso, ou seja, política vocês fazem todos, o tempo todo, etc. e tal. O que eu quero chamar a atenção para poder ficar muito claro de que tem, pelo menos, que eu falei brincando aqui, 3 direções aonde o Múcio trabalha nessa reconfiguração do Sejusc.
é uma primeira que eu chamei de uma vertical ascendente, né? Ou seja, ele tem então, ou pelo menos ele teve como objetivo, né, no seu mandato, integrar a política do mandato do presidente do TRT, ou seja, ele chega junto, né, para assumir, quer dizer, o mandato, 2 anos substituindo um outro, e evidentemente ele tem esse horizonte de 2 anos e claramente ele se associa de alguma maneira à política do Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Então, primeiro, uma sacação perfeita, como qualquer bom sindicalista faria, né? Eu tenho que saber, quer dizer, como é que eu vou chegar, e ele vai ao TST conversar, né, e afirmar que o Sejusc do Rio de Janeiro vai seguir toda. Evidentemente, ele toma um discurso contra o Sejusc do Rio de Janeiro, nunca tinha se preocupado, etc. Não, agora nós vamos fazer. E a partir dessa ida, então, nessa vertical de procurar esse apoio, ele sai, então, visitando vários outros centros dos diversos TRTs, ou pelo menos TRTs que são os primeiros lugares no ranqueamento de conciliação do Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Ele também percebe de uma forma muito clara que tem uma outra política vertical, quer dizer, ascendente ou não, que é a relação com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução dos Conflitos, o NUPEMAC, que é o equivalente do Sejusc na segunda instância. Então, quer dizer, ele tem, né, uma convivência espacial e conceitual, também com essa hierarquia entre primeira instância, né, e segunda instância, né, para poder ter que conviver. E tem uma relação muito interessante, que segundo ele, e corroborado por outro colega, todas as obras que aconteceram de reforma dos espaços do Sejusc foi porque ele, ao passar pela sala de audiências do NUPEMAC, ele chutou a cadeira do desembargador que estava presidindo uma sessão, e o desembargador rodou e ficou muito constrangido, e surgiu a verba para fazer a reforma. Então não vai haver mais a passagem de uma sala de audiência pela outra sala de audiência. Relato do moço, por favor, está gravado, se for, foi o que eu ouvi, ou como eu entendi, por que conseguiu dinheiro? Porque realmente há muito dinheiro para reformar esses espaços todos do primeiro e segundo andar. Há uma outra forma de política que, evidentemente, o chefe do Sejusc, o diretor do Sejusc, tem que trabalhar, que é fazer com que os juízes de primeira instância mandem as conciliações para o Sejusc, né? Porque tem 2 formas, né, de uma disputa vir para o Sejusc. Uma, teoricamente, é quando as partes, né, eventualmente querem conciliar e podem demandar, e a outra é quando o juiz, então, encaminha. Mas, mesmo quando as partes querem, é o juiz quem tem que autorizar. Então, toda essa rede instalada aqui na série do TRT só vai fazer sentido se os juízes mandarem o processo para cá. Se vocês todos ficarem fazendo todas as conciliações, né, nas suas varas, evidentemente o Sejusc vai ficar vazio, e, evidentemente, o Lúcio teve que percorrer várias parceiras, né? E ele começou com 40, ele está chegando, etc. e tal, são 80 e tantos na capital, ele ainda está, pelo menos, com grande potencial de crescimento, mas, ao mesmo tempo, ele tem clareza de que há juízes que não mandarão jamais, aí tem uma série de pequenos relatos, né, de juízes que não vão fazer. E, bom, trabalhar em equipe tem algumas vantagens, porque a gente também já ouviu dizer que os juízes não vão mandar, porque senão eles ficam só como pesados, né? Se for mandar o que é conciliável, né, para o Sejusc, eles vão se dar bem, a gente vai ficar só com duro, etc. e tal. Então, essa política horizontal é algo que demanda, né, uma certa expertise de alguém que pretenda chefiar o Sejusc, e eu acho que o Lúcio é bastante competente, pelo menos até então, pode ser que mais para frente não seja, em relação a isso. Há uma outra política, aí, entre aspas, que eu chamei então de vertical descendente, fazer exatamente a motivação dos servidores todos a trabalhar. Porque se a ideia toda, né, quer dizer, da vara, ter uma equipe que trabalha junto com o juiz, etc. e tal, as funções são todas muito bem definidas, e essa relação de proximidade, quer dizer, os relatos são de 20 anos, né, de 10 anos, ou seja, o tempo que se demora para montar, o juiz montar a sua equipe. Uma das questões que a gente discutiu se é sempre assim, que o juiz, quando sai de uma vara para outra, se ele pode levar toda a sua equipe, se ele podia, quer dizer, isso agora é recente, pelo que eu sou, mas aí então podia levar 3, não é isso? Isso depende do presidente do tribunal. Então, o anterior parece que era 3. O juiz está pedindo para levar a equipe também, pode ser que libere 2 para outros, mas eu já falei, há um entendimento, mas isso também está na história da política. A política que o presidente territorial, eu vou fazer isso. Então, você tem uma ideia de fazer essa política vertical, quer dizer, descendente, convencer, mas também em relação às partes. Né? Quer dizer, é claro que
é fundamental também, já que as partes têm essa possibilidade de demandar, como é que você faz essas partes, né, irem, acreditarem no ser justo, sejam aí as partes, reclamantes, advogados, prepostos, e tem alguns problemas exatamente, pelo menos nessa ideia de preposto advogado, que pelo menos ficou mais ou menos claro. Uma outra reconfiguração que está pelo menos em curso e foi muito reiteradamente defendida, né, pelo Lúcio nas nossas conversas, é o que ele chamou então de critérios objetivos de indicação, né, do cargo de coordenador do SEJUSC. Quer dizer, aparentemente pode parecer um paradoxo, né, já que ele acompanha o mandato do presidente do tribunal, ele fez questão de várias vezes de poder defender a tese de que essa função deveria ser ocupada por critérios objetivos. Né? O que sempre quer dizer critérios objetivos é uma coisa muito complicada. Normalmente critérios objetivos são aqueles que eu preencho. Né? Quer dizer, são os melhores critérios objetivos. Né? E aí, essa ideia de critérios, né, de objetivos tem muito a ver com a formação no conceito de mediação e conciliação. É como que se um juiz que está toda a sua carreira, na sua trajetória julgando, como é que ele vai fazer não só essa ideia de mediação e conciliação, que é uma outra, pelo menos aparentemente, uma outra lógica, mas eu acho que além dessa lógica, né, de ser diferente, há uma outra lógica de como fazer, pelo menos no quadro de hoje, fazer a gestão da função que ele ocupa. Por que eu estou chamando a atenção em relação a isso? É porque o juiz, né, ele acumula 3 cargos. Então, se, né, já há um relato, né, de um certo, digamos, sobrecarga de trabalho, quer dizer, na própria vara, o juiz Lúcio, ele acompanha, ele ainda o juiz titular, né, quer dizer, da 33ª vara, ou seja, ele tem uma responsabilidade, né, sobre a vara, e uma das manhãs ele teve que sair para resolver o problema, né, na 33ª. Ele acumula a chefia, né, do SEJUSC e também da CAEX, né, que é o Centro de Auxiliar de Execução dos Processos, que foi porque ele errou a sala quando ele estava passando aqui. Ele estava indo então para a sala onde está a CAEX e acabou nos encontrando, ou seja, ele não estava realmente previsto aqui. Então, o SEJUSC, então, só para a gente imaginar, quer dizer, na vara ele tem a ideia de algumas estratégias, e eu identifiquei, quer dizer, 3 estratégias distintas, né, de fazer essa gestão, né, ou seja, como fazer isso. A vara, é claro que ele chama a atenção de que ele tem uma secretaria azeitada, ele está há mais de 20 anos lá, tem uma equipe de confiança, e ele trabalha na perspectiva do horário flexível. Quer dizer, todo mundo sabe o que tem que fazer, quer dizer, todo mundo tem que fazer, tem que entender a pauta e tal. Então, o que a gente poderia chamar, a ideia seria a famosa administração gerencial. Chamou a atenção que a vara tem certificação ISO, etc. E tal, então ele trabalha na perspectiva da vara, né, horário flexível, o teletrabalho poderá ser implementado sem nenhum problema, né, a vara segue uma lógica. A SEJUSC, ele também repete a ideia, né, de uma equipe motivada, surge então, dentro dessas ideias de hierarquias, né, as juízas revisoras, né, não têm mais autonomia, né, em relação, conforme foi relatado aqui, o juiz substituto e o juiz titular podem atuar, né, de formas distintas dentro da complexão do entendimento, né, da vara. Aqui não, né, dentro do SEJUSC, as juízas substitutas, que são as revisoras da mediação, têm que ir na mesma linha, ou pelo menos tem que comprar o pacote completo, né, do SEJUSC, né, junto com ela. E pelo menos uma que eu tive vontade de conversar vão muito nessa direção, né, da mesma compreensão do papel, da mediação, quer dizer, da conciliação, e evidentemente isso tudo vai fazer com que isso tudo funcione. Mas além disso, ao chefiar também, né, o Centro de Apoio à Execução, o Lúcio conseguiu fazer uma coisa que é absolutamente interessante, que foi como colocar o SEJUSC do Rio de Janeiro, na capital, em primeiro lugar, né, em menos de um ano, né, no ranking, né, dos centros de justiça, de administração de conciliação de justiça do TRT. Simplesmente administrando também a CAEX. Ou seja, no momento em que, na hora que você tinha a proximidade da semana de conciliação, que era em maio, ele chamou todo mundo que estava, né, lá nas execuções, vamos agora aqui tentar ver quem negocia, e conseguiu um grande acordão com Furnas, que tinha um passivo, né, bastante significativo, e esse passivo foi assinado, entre aspas, na semana de conciliação, e o TRT-RJ, então, está na liderança da conciliação, né, no cenário da Justiça do Trabalho do Brasil, e evidentemente o Conselho Superior de Trabalho deve estar muito satisfeito, etc. E tal, e evidentemente isso tudo tem dessas questões.
É claro que, então, isso significa que esse controle, né, quer dizer, dessas distâncias, né, dentro da fase processual de primeira instância são fundamentais para a gente poder compreender, quer dizer, essa ideia, né, da conciliação, a ideia de mediação dentro da dimensão da justiça do trabalho. Alguns problemas identificados vêm, né, muito mais, né, do que da observação de relato dos mediadores, inclusive intermediado por uma juíza revisora, que são basicamente algo que deu para ver nas audiências que eu acompanhei, que são mais ou menos também frequentes na vara. A ideia dos advogados audiencistas que desconhecem, quer dizer, o processo e que vão para uma reunião de mediação de conciliação, onde para você minimamente poder haver um diálogo, né, de conciliação, né, no sentido de você conhecer qual é o objeto da disputa, o que está em curso, etc. E tal. Uma outra questão que também me parece que é recorrente na audiência na vara e que vai acabar refletindo também, digamos, no insucesso, né, da mediação e da conciliação, são os prepostos sem poder algum. Ou seja, né, o preposto, mesmo diante talvez de uma proposta vantajosa, de acordo, o preposto não tem, né, autonomia para poder definir, para poder falar, para poder aceitar, o que de alguma maneira é considerado, foi reiteradamente considerado como desconsideração com a própria mediação. Ou seja, né, se você vai para uma audiência de mediação, em tese você espera que as pessoas que estejam lá tenham algum tipo de potência para poder conciliar, mediar, etc. Acordar, consensualizar. Uma que eu já comentei antes é a ideia desse panótipo versus a turbulência acústica, né, ou seja, é um problema de gestão. Quer dizer, eu já trabalhei em algumas empresas onde essa ideia do escritório único, etc. e tal, com biombos baixos, etc., coisa bem moderna, etc., é muito menos produtivo do que os famosos pequenas salas, pequenos escritórios, etc. e tal, mas evidentemente isso é uma questão de concepção. E uma discussão que não está presente, pelo menos na prática, mas eu acho que para efeitos, né, já que o nome mudou lá em cima, como eu falei, né, quer dizer, para a solução de conflitos, para métodos consensuais de solução de disputas, houve um episódio do famoso ius postulante, ou seja, quer dizer, pode haver, né, na mediação, na conciliação, né, quer dizer, as partes sem acompanhamento dos advogados, ou seja, a parte pode ir e a gente pelo menos sabe que no Rio de Janeiro o ius postulante não é aceito, né, mas é interessante pensar, se o método é consensual, quem está consensuando com quem? Né, e aí, no caso especificamente, teve a presença de um dono de uma empresa sem advogado, que aí foi aceito, porque também ia dizer que eu ia concordar. Então, não houve nenhum problema maior, porque ele não concordou, mas eu fiquei pensando e conversando com os bom, mas realmente, se a ideia é um consenso, por que não, quer dizer, aceitar que as partes possam, né, estar presentes sem a presença do advogado. Porque, pelo menos em duas conciliações, aí foram conciliações, não foram mediações, ou seja, já havia decisão de primeira instância que estavam levadas para a conciliação, os prepostos estavam realmente protagonizando, né, a conciliação muito menos do que as partes. Né? As partes querendo algum tipo de acordo e realmente a ideia do pregão que estava se dando entre os advogados, né, era algo absolutamente assim que, nessas duas ocasiões, a juíza revisora disse, olha só, né, vocês vão lá para fora e voltem depois, porque, pelo menos pelo que dei a entender, a técnica da conciliação não permitiria que ela ficasse presidindo aquilo. Então, um pouco diferente do que acontece, como foi o relato aqui, quer dizer, nas varas, onde o juiz, de alguma maneira, quer acompanhar até o final, né, o acordo que vai ter sido feito. Aqui, pelo menos, né, na conciliação e na mediação, a ideia de que se há possibilidade, mas não há um consenso, então vai para fora e volta quando já tiver, muito mais um aspecto homologatório da decisão. Então, eu acho que essas são as dimensões que a gente pode depois tentar trabalhar um pouco mais, que é exatamente, para mim, a maior que ficou mais clara é as suas dimensões políticas do exercício do cargo, quer dizer, do magistrado. Né? Não é só imaginar que tem uma questão do conflito trabalhista, da simetria entre capital e trabalho, e uma conversa que a gente teve, e aí seria interessante, né, depois voltar a conversar com ela, com o Lúcio, é a ideia da justiça do trabalho como compensação da simetria entre capital e trabalho, ou a ideia do hipossuficiente, né? Ou seja, eu acho que, é isso, eu que acho, há um discurso da hipossuficiência que tentou resolver a questão da simetria entre capital e trabalho. E aí, bom, o hipossuficiente, se ele estiver devidamente acompanhado, não tem mais problema, porque ele está devidamente amparado, não há mais essa simetria, a justiça do trabalho não precisa ser compensatória dessa desigualdade. E eu acho que grande parte, né, desse discurso
todo dos métodos consensuais de solução de disputas está baseado nessa ideia da hipossuficiência e não da simetria. Então, a gente já tem um problema para pensar um pouco mais, mas isso fica depois para outro momento. É isso. Beleza, obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Calma lá. Eu queria perguntar uma coisa, mas é só uma curiosidade. Já é uma Eu posso coisa falar daqui importante. sem microfone? Não tem problema, porque não sei se... Acho que vai conseguir. Esses processos que você observou do preposto sem ter poder nenhum e do advogado audiencista, que está ali, não sabe de nada do processo, você teve possibilidade de ver se esses processos tinham sido enviados pelo juiz da vara por conta dele, ou se alguma parte requereu o envio para o Sejusc? Todos os dois casos que eu estou falando, as partes pediram do Sejusc. Então as partes pediram, o processo foi enviado para lá e chegou lá, um não tinha poder e o outro não sabia nada. Sim. Tá. Mas pediram para o juiz remeter. Não, sempre o juiz é que remete. Agora, a iniciativa inicial pode ser da parte ou pode ser do juiz. Isso eu queria saber, nesse caso. Não, nesse caso foram as partes. A própria parte pediu para ir para lá. Uma parte pediu, a outra foi, quando chegou lá não tinha nada. Agora, é interessante, só assim, porque o preposto sem poder e o advogado audiencista vai, mas não tem nenhuma questão porque ele pode não ir. Sim. Então, ou seja, ele vai para dizer que não conseguia. Estou te perguntando isso porque eu sou muito reticente com esse instituto do Sejusc e eu observo isso, que muitas vezes empresas que estão com execuções que não pagam apresentam uma lista de processos e pedem para encaminhar para lá. Isso leva um tempo de encaminhamento, marcação de audiência, etc. e tal, e depois acontece de mandar um preposto que não tem poder para nada. E aí se passa, por exemplo, 6 meses que a execução dela está suspensa na vara. Mas eu tive a esperança de que esses seus 2 casos fossem casos que o juiz tivesse mandado por conta dele, acreditando que podia sair um acordo. Agora, surpreendentemente, eu acompanhei um caso, surpreendentemente para mim, isso é muito comum, de uma empresa que estava com execução, um recurso no TST, ela pediu uma audiência, quer dizer, de conciliação, então já tinha sentença, e ela apresentou uma proposta de indenização de R$500 mil de um trabalhador, que teoricamente estaria condenado. Havia uma discussão entre o cálculo do advogado do reclamante estava dando 600 e pouco, havia o cálculo dos advogados da reclamada estavam dando 500 e tanto, e no final das contas era uma discussão de parcelão, mas em valores relativamente altos, e que foram de alguma maneira, depois, para aqui, vai lá fora, volta e depois... Então não foi uma questão protelatória. Até por contrário. Outra coisa, antecipatória. Tem alguma diferença no procedimento do mediador e do conciliador? Porque pelo que você me disse, a pessoa fala assim, vai lá fora e resolve. É isso? É uma coisa mais homologatória? Não. O momento... Ou ele intercede? Vamos lá, só até onde eu entendi, tá? Por favor, a mediação, ela acontece ainda quando não há uma decisão. Então, ou seja, na fase inicial do processo, pode ser o juiz pode fazer uma instrução, pode mandar para lá, ou as partes, se tiver muito lá na frente, porque tinha pautas de janeiro, eles estavam sendo atendidos em dezembro, então vamos tentar antecipar, e foi mais rápido a audiência de mediação do que seria a audiência de instrução e conciliação na vara. Então, não tinha uma demora, eu não percebi essa estratégia protelatória de encaminhar para o Sejusc. Todas as audiências que foram acontecidas eram anteriores às audiências marcadas originalmente na vara. Isso na mediação. Então, na mediação, o que é perfeitamente identificado é que é a técnica do curso que os servidores têm que vai sendo levado. E como nessa técnica não tem espaço para o conflito, se por acaso há algum conflito, o mediador é tentado dizer, olha, vocês vão lá fora, briguem lá fora e quando voltem no sentido... Ele não interfere. Ele não interfere porque... A minha ele vai noção fazer isso. Só que a conciliação, pelo menos na minha interpretação, faz a mesma coisa, o mesmo procedimento, com uma diferença. A questão já tem uma sentença.
Então você já tem uma sentença, então de novo você já está discutindo, você não vai ficar preocupado. O que você vai, de novo, levar a consideração, tem proposta, não tem proposta, tem acordo, não tem acordo, vai parcelar, não vai parcelar, discute indenizatória, mineratória, o INSS fica para o final, etc. e tal. Você vai fazer uma composição no sentido de viabilizar o acordo. Deu o chabu, vai lá para fora, volta se for o caso. Então, não é só homologatório, tem um ritual, mas literalmente o conflito está fora do ritual. Que seria, em tese, paradoxal para métodos alternativos. Seria encarar o conflito. Mas aí, como isso dependeria muito, digamos, do conciliador ou do mediador, e como você tem que ampliar essa possibilidade, você tem um procedimento, o procedimento faz com que você não tenha essa conflituosidade como numa estratégia de mediação. Ronaldo, deixa eu compartilhar contigo a minha surpresa com uma informação que você trouxe. Né? Porque o que você está descrevendo é um processo de construção. A gente está falando em administração de reputação, só que você está descrevendo um processo de construção de reputação. Né? É mais do que administração, é de construção de reputação. Né? E a estratégia que o Múcio adotou, ele tinha me contado há 6 meses atrás, só que eu achei que ele estivesse contando como se estivesse fazendo uma confidência que eu pudesse jamais falar com qualquer pessoa. Né? Ou seja, ele pegou todos os acordos que estavam sendo construídos na execução, combinou os acordos e disse, agora a gente só vai assinar na semana, no dia tal, no lugar tal, porque aí vai entrar na minha estatística e eu vou ser número 1 do Brasil, né? Eu achei que ele estivesse me fazendo uma confidência que eu não podia nunca contar para ninguém. E aí você vai e senta aqui e diz assim, fiquei impressionado, ele pegou, fez aqui, e ele te conta. O que eu fico impressionado é como é que a gente faz construção de reputação contando a burla que a gente constrói e achando que ela é legítima. Isso acontece muito, né? É porque não é burla? Porque acontece muito tempo. Vocês o tempo todo trabalham o tempo. Olha só. Acho melhor contar. O tempo. E não, olha, isso não é a primeira vez. A minha pesquisa, né, com juízes, policiais, não sei o quê, quando eles explicam para você, né, como é que eles trabalharam, porque é um tipo de trabalho. O sujeito está trabalhando, ele não está vendo como se ele está, vamos dizer, fraudando, né, que nem essa palavra que ele não vê como burla. Não vê, ele vê como uma construção. E é um artifício que ele fez e tal. E no fundo, é como se trabalha, entendeu? O cara conta isso para você, diz assim, quer ver como se trabalha? Como é que você pode fazer isso com sucesso, uma coisa dessa? Faz assim. Porque no fundo foi uma artimanha, né? Mas ele assinou os Não, e a matéria-prima aí é o tempo. E ele assinou. Exige número. Não foi feito, né? A assinatura não foi feita. Eu vou botar no relatório. Só, a justiça ela não é. Ela tem que usar número. E a temporalidade dela não é dela mesmo. Ela não faz o que é com o tempo, então. Se você vai analisar por esse aspecto, Não significa que é a melhor coisa. O tempo todo é feito. Performar. Vamos lá, eu só queria chamar a atenção assim. Tem uma situação que vocês mesmo colocaram sobre a questão de você não conseguir fazer um parâmetro, né, a tal das regras exatas, cada um protocolos. É exatamente esse, é o protocolo interno de cada uma das varas. Eu trabalho numa vara e o juiz cria um protocolo para ele, que não é o protocolo da corregedoria que manda fazer de um jeito, o que significa que é uma burla. Mas e aí? Se não for assim, não vai. Entendeu? Se não for assim, não vai. Então, na verdade, é um conjunto de irregularidades para construir esses números. Números que é o que eles querem. Né? Olha só, eu tenho que atingir a meta 2. A meta 2 está assim, Luiz. E o que a gente faz? Olha, vamos baixar esses processos aqui que só está esperando fazer ofício. Baixa todos, vão fazer ofício por fora. Pronto. Quantas vezes você não escuta, por exemplo, um processo que tem 10 reclamantes e que o cara quer fazer acordo e fala assim, parte em 10 porque eu quero fazer 10 acordos. Você nunca ouviu falar nisso?
Tá precisando voltar. pra realidade. Mas é sério. E aí você tem 10 acordos. Por quê? Porque a justiça hoje trabalha assim, é ranking disso, ranking daquilo, Tem as número metas, disso, né? número daquilo. A meta, você faz 30% de acordo. A meta no ano que vem é mais 10%. Então, muitas vezes você faz só 25% e já deixa o outro para janeiro, porque você vai ter que superar. Quem mais faz acordo, mais tem, o 10% é maior, né? É uma loucura isso. É que Então, nem você chega uma hora que é É que impossível. nem escrever artigo. No negócio da CAPES, quanto mais você escreve artigo, porque a pessoa não se apercebe disso, quanto mais você escreve artigo, mais sobe o negócio, o sarrafo, para a instituição, inclusive, para o direito, por exemplo, inflou o negócio dos artigos, com esse negócio de Comped. Comped faz 3 reuniões por ano, quer dizer, a ADA faz de 2 em 2 anos, a FOD faz uma vez, eles fazem 3 por ano. Inflou o negócio de tal maneira que o sujeito botou o sarrafo lá na casa do cacete, entendeu? E aí, como é que vai ser? Essa superprodução, todo mundo então tem que botar mais. Então é a mesma situação. Que aí o camarada, a estatística da Polícia Civil, o negócio da PM, é tudo. Teve como é aquele cara, Sicurel, né? Sicurel tem aquele artigo, né? Que os registros, né? Só falam daquilo que as instituições desejam, né? Não tem nada a ver com estatística. O IBOP é uma coisa, a estatística do IBOP é uma coisa, e os registros das instituições são outras. Ele está mexendo, como todo mundo, com os registros. Né? Os registros não são estatísticas, né? Não é a mesma coisa. Estatística tem um universo, tem amostra, tem não sei o quê, né? Uma coisa. Aqui não, é o que você registra e não registra e como, né? Como você registra. E hoje em dia, O mecanismo de controle e a resistência ao mecanismo de controle. Só isso. A punição da vara hoje, que o processo é quase todo eletrônico, é o corregedor te dizendo assim: você está em 5º em grau de recorribilidade das suas sentenças, você está em 7º, caiu de não sei quanto para não sei o que, está acima da média do Rio de Janeiro, agora você está abaixo da média, mais não sei o que. O teu tempo médio para a sentença é 6 meses, o do outro é 5 meses, 29 dias. Então isso aqui piorou do ano passado. Olha que bonito que a gente criou um negócio, bem aqueles painel do não sei o que está ali. Eu não estou tão longe assim, não. Eu conheço. Tem um painel que você vê tudo. Não! Painel de controle. Subiu, desceu. Mas o que você perguntou é isso, entendeu? Você Não, viu mas nesse caso é um nosso Manipulou. dela. É em cima de variáveis. Vai além daquilo. Eu entendo a lógica, Kant. Eu só assim, o que me surpreende é o falar para fora. Porque uma coisa é eu falar para dentro, né? Mas não é. Mas eu falar para fora. Eu tenho uma questão então para você. Que é o seguinte: quando você vai fazer pesquisa com esse tipo de profissional, a pessoa que consente, né? A pessoa que consente em fazer isso, ela faz confidências sobre a sua. No extremo, né, o torturador me chama para assistir a tortura que ele está aplicando, para eu entender que aquilo é o trabalho dele. Ele faz assim, aí o cara confessa, viu aqui, ó, assinou aqui, confessou, é assim que funciona, é uma coisa eficiente, não é nada demais, não é nenhuma loucura. É um método de trabalho, exatamente. Né? E isso aconteceu várias vezes. Né? Então, você tem que suspender o seu julgamento moral, né? Isso para entender o ponto de vista do camarada que ele está te mostrando, né? Vamos dizer, como uma apresentação do trabalho dele. Né? Isso aqui é o que eu faço e é assim que eu faço para poder ter o resultado que eu espero. Não é isso? Então é muito comum isso, a pessoa falar coisas que não falaria em público, vamos dizer assim, mas que fala para, uma vez que ele, essa pessoa que é o seu interlocutor, entenda que você está querendo entender como é que ele trabalha. Né? Se você conseguir passar essa confiança para ele, certamente o Ronaldo deve ter passado, né, em pouco tempo, o sujeito quer, né, para entender como é o trabalho, tem que te dizer como é que eu fiz esse negócio, né? E eu fiz assim. Então é isso que eu estou falando, entendeu? Que não é infrequente quando se estabelece essa confiança. Nós estamos falando aqui de uma instituição, como é a universidade também, né, e outras, que onde a confiança é um valor que está o tempo todo
mercado, né? Das construções e das administrações, das reputações, a confiança é um elemento fundamental, pelo que foi dito aqui a tarde toda. Né? Então, na hora que você confia, a pessoa vira um parceiro e há uma reciprocidade e ele explica para você. Porque se ele não explicar, você que não é burro, né? Está sabendo que você não é burro, não, esse cara não vai acreditar no que eu estou falando. Né? A gente percebe logo, nós somos profissionais, né? Esse cara pudesse te enrolar, esse cara está me enrolando. Não sei por que ele está me enrolando, mas ele está me enrolando. Né? Então, é difícil de perceber. Então é isso, mais uma coisa. Mas a gente vai editar essa parte, a gente fica só com a discussão, mostrando assim o fato. Tira as verbas indenizatórias. Oi? É a parte da fraude. A gente dá uma ligada. Tira aquela parte. Não, a gente debate, mas tira o que a fala para ele. Essa questão. Não, olha só, a ideia depois é fazer uma edição, né, disso aí. O Claudinho faz, agora no fim do ano está difícil, nós estamos com muita coisa, mas no início do ano a gente faz uma edição disso aí mostra para vocês veem como é que fica, e aí a gente entrega como um produto, né, que não foi nem pedido, mas que eu acho que foi extremamente rico, né? A discussão foi, né, muito proveitosa e tal, e eu acho, quer dizer, que surgiram uma série de questões que depois podem ser desenvolvidas, como você mesmo sugeriu, né, que se desenvolvam em outras pesquisas, né, no futuro. Não, a gente aqui na escola está extremamente satisfeito com a experiência, né? Não tem a menor dúvida de que ela foi exitosa, embora com pouquíssimo tempo, mas ela sinaliza para uma série de possibilidades de pesquisa e uma possibilidade de compreensão do que a gente faz, de uma retroalimentação, de um olhar para si, que faz falta, bicho. A gente, né, a Marisa falou, 26 anos julgando do mesmo jeito, no mesmo lugar, você naturaliza as coisas, você começa a achar que é tudo igual. Né? Então, assim, a gente só tem a agradecer o esforço de vocês, a parceria, e assim, nesse momento, só resta a grande curiosidade de ler o relatório final com as supressões e inclusões. O relatório, isso, vai para você. Isso, para você, faz o que você quiser com o relatório. Jogou no meu colo. Claro, lógico, né? O relatório vai para você. Você pode fazer observações de inclusão e exclusão. Ele vai para você do jeito que... Porque nós não vamos nos censurar, né? Mas a gente não pode fazer isso. De jeito nenhum. Né? Não, eu sei, mas a instituição pode, né? A instituição pode, isso aí, ela depois que vai, né, tornar público o relatório, ela torna público o que ela quiser tornar. A gente não... Nós já fizemos o que nós tínhamos que fazer, né? Não, eu até conversei com o Roberto perguntando para onde a gente ia com esse material, porque em janeiro a gente vai ter o Fórum de Gestão, onde estão presentes, efetivamente, acho que é o único momento do ano que estão presentes todos, né, os juízes de primeiro grau obrigatoriamente e de segundo grau de forma facultativa, que um ou outro acaba por comparecer. Mas eu acho que essa pesquisa é tão relevante porque a gente deixa de fazer essa análise crítica. E essa análise crítica não é só de mim para mim mesmo, mas de mim para mim mesmo e olhando o outro e retroalimentando essa análise. Então eu acho que seria fantástico se a gente conseguisse apresentar, Roberto, não sei se está dentro da sua perspectiva, alguma coisa, porque eu acho que provocar isso dos colegas, em algum momento, mesmo que a gente sabe que vai ter uma certa, vai ser refratário por muita gente, mas eu acho que é o momento de você olhar para dentro. Eu perguntei, e acho que a Isabel estava presente numa aula, eu perguntei, a universidade fez tanta pesquisa sobre o judiciário, e o judiciário não se apropria disso para refletir seus próprios atos. Tem lá, Então, tem lá seus motivos. Mas assim, que esses motivos, assim, eu acho que eu estou no mundo encantado do Bob, contando sempre com a possibilidade de melhorar. Né? Você falei, por que a gente não manda isso para o tribunal para as administrações repensarem? Quer dizer, eu não consigo me ver sem refletir o que eu estou fazendo. Há um problema, olha só, isso tem um problema epistemológico nisso que é muito difícil de ser superado. Porque toda a formação de direito, eu sou formado em direito, né? Ela é baseada no entendimento de que o princípio do contraditório se faz através da lógica do contraditório, da lógica do
dissenso, que é isso que atrapalha, inclusive, essa coisa toda, a mediação, a conciliação. Mas isso, mais do que isso, o saber jurídico também é construído na base da lógica do contraditório, portanto, não é um saber científico, é um saber, né, é um conhecimento que não é tem status de ciência. E esse contraditório, ele só suporta elogio ou denúncia. Não tem jeito. Então, ou você concorda e diz que é uma maravilha e tal, coisa, aí você diz, não, mas aí tinha um papel no chão. Ah, tá vendo? Tá denunciando que o cartório tá sujo, que tem papel no chão. Não, não é isso, eu quis dizer que o papel... Não, ele falou que estava com papel no chão e tal. Então, a crítica no sentido das ciências sociais, ela não, que é uma crítica argumentativa e construtiva, ela não entra nesse mundo do direito. Então, ele é muito difícil, porque toda vez que você fala, as pessoas pensam que você está desqualificando o discurso, as instituições, que você está destruindo o direito, que você está fazendo não sei o quê, porque você está fazendo críticas construtivas visando melhorar e instrumentalizar a memória da melhor das instituições. Mas as instituições não se pensam assim. E isso é um problema mesmo da episteme desse conhecimento científico, das ciências sociais, né, que é diferente das ciências naturais e tal, mas é uma interlocução, mas é um conhecimento que tem método, né, aquela coisa do método e tal, e o do direito, que não é um conhecimento. Tem que dizer para o Lênin, essa episteme se chama entendimento. É isso mesmo, tá aí mesmo, é autoridade. Essa episteme quer dizer autoridade, porque o contraditório, ele exige um terceiro para resolver, porque as partes não resolvem nunca. Então, o juiz tem que meter o pé dele para resolver o problema, né? E é legítimo, porque está lidando com essa lógica, né? Eu até provoquei isso porque o projeto de invisibilidade que o Roberto trouxe, né, e a Escola Judicial encampou, ele num primeiro momento ele foi muito criticado. O Roberto sofreu uma pressão enorme em virtude disso. Apanhou para todos os lados. E isso hoje é um projeto que é bem visto no TSE. Da invisibilidade, daquele menino da USP. Trabalho subalterno. Trabalho subalterno. Quer dizer, ele foi muito criticado ao ponto de serem utilizadas palavras... que não dá nem para reproduzir aqui, né? Mas e hoje é um projeto, não, eu presenciando aqui. E hoje é um projeto que chega no TST porque o atual ministro, o último ministro do TST era diretor da escola, né? E participou inclusive limpando rua, e isso hoje é bem visto no TST, é um projeto hoje elogiado. Mas começou com coragem, né? Coragem de mudar. Por isso é que eu provoquei isso, eu falei, por que a gente não tenta, mais uma vez, coragem? Não sei se o Roberto está cansado de apanhar também, né, Roberto? Não sei, né? Tô cansado. Imaginei. Bom, então é isso. Vocês querem falar alguma coisa aí? O que vocês acharam da plateia dos advogados? Espetacular. A questão só interessante é quando vocês colocam a questão da estatística e bater meta. Muito tempo da aula de direito administrativo eu sempre falava com meus alunos que serviço público dificilmente você consegue medir com números, porque você trabalha com pessoas o tempo todo, né? Então é difícil, a gente fala assim, aquele juiz é ótimo ou não é ótimo, estou falando só especificamente aqui, você pode fazer 10 audiências, ótimas audiências, você fazer 50 e tem que ser na correria porque você precisa bater meta, né? E isso funciona no serviço como um todo, e a gente tem passando por uma fase já bastante longa desse negócio, tem que bater meta, tem que cumprir meta, e as metas são inalcançáveis em todos os ramos, que você escreve artigo, tem que escrever 10, o outro tem que ser 15, 20, 30, se você faz um bom ano, eles exigem que você seja pior, quer dizer, a gente fica escravo do próprio talento. Se você trabalha direito, você é escravo do talento. Então o que te incentiva? A não fazer o correto. Porque aquele que pensa e reflete, não, peraí, vou construir minha reputação de bater o mínimo possível a meta, porque aí eu fico deixa uma reserva sempre. Além de deixar de ser qualitativo, você pode ir extremamente quantitativo. Mas isso se aplica em tudo, não é só no serviço público, né? Até no hospital, você vai lá, você vai hoje em qualquer plano de saúde, é praticamente um SUS. Você avalia ali, na frente do cara. Se tu não colocar a carinha lá, ele erra teu preço. Ou diz que não tem, é na cara dele a avaliação. Não que não possa ser. Então, a gente vive um perigo, principalmente no serviço público. Porque como é que eu vou mensurar? É difícil. E vocês ficam nessa situação, porque vem a correção, só quer saber isso. Né? Essa é uma coisa que eu acabei não falando. Uma coisa que eu acabei não falando, né? Que
nessa experiência, você chegar num lugar onde as pessoas estão falando a sua língua e você não entende, né, que assim, é o meu caso, que eu sou uma pessoa que tem uma escolaridade superior e tal, que não sou versado em direito, mas eu sei que existe uma lógica, então eu fui ali, vou tentar perceber qual é a lógica, qual é o modus operandi e construir uma compreensão com relação a isso. Eu fiquei ali todo o tempo e acho que hoje, por exemplo, quando eu cheguei lá para ver 10 minutos a Marisa em atuação, já como desembargadora, eu já percebi uma mudança na forma dela atuar. E ela mesmo falou para mim, você viu que eu estou mais solta, né? Então eu percebi isso, total. Foi nomeado. Foi nomeado, tem não. Já era oficial. Já pode, não. Mas eu fiquei pensando assim, nessa interrupção com ela, e ela me perguntou, mas vem cá, qual é o interesse de vocês? O nosso interesse é o interesse da escola, né, judicial, de fazer observação e apresentar questões que sejam interessantes. Agora, evidentemente que a gente vai tentar seduzir vocês no sentido de também aderir às nossas categorias, ou pelo menos da forma como a gente pensa. Então, uma das coisas que, daquela minha tentativa de compreender o que está acontecendo, eu ficava pensando sobre noção de tempo, né? Aquela discussão nossa. Como o tempo aparece nos processos, como é que você joga com o passado, com o futuro, como isso faz parte do cálculo, e estranhar. Isso a gente faz, né, como construção de um objeto, por exemplo, né, para pensar no trabalho. Agora, a adesão do magistrado numa pesquisa em torno de uma imaginação sociológica, diria que seria uma ambição nossa, né, nesse sentido, porque aí você pode começar a construir coisas interessantes e o estranhamento. Eu falei para ela, olha só, eu queria entender o que você chama de conhecer o processo. Ela, não, mas isso é muito óbvio, não é igual para você. Para mim, não. Aí ela foi me explicar. Pô, parecia alemão. Por quê? Porque é uma palavrinha que... Então tem várias... Parece trivial, mas não é. Entendeu? É porque isso faz parte da linguagem que está ali. Então, só eu não saber o que significa conhecer do processo, eu já perdi um monte de coisa sobre o significado que está sendo discutido ali. Imagina, eu sou um pesquisador interessado. Imagina se vai lá uma parte, né? É o interesse dele que está ali. Né? É a vida dele, sei lá, é a perspectiva dele. Então, ele chega lá e ele desconhece a própria língua. Né? Porque a palavra conhecer não diz nada para ele. Então, esse tipo de estranhamento, eu acho que pode ser interessante para a gente construir uma conversa, um debate e ver para onde é possível caminhar. E acho que sempre em pílulas, né? Sempre em pílulas, né? Porque no jogo, assim, ele fica bruto, né? Isso é uma coisa de formiguinha, como você está fazendo, é coisa de formiguinha, está fazendo. A gente fica fazendo lá na Almeida, na Gama Filho, não sei o que, porque formando gente, as pessoas se graduando, as pessoas virando professores, né, as pessoas virando juízes, promotores, sei lá, que eles vão virando e tal, não sei o que, advogado. É isso aí, porque o nosso direito é pré-moderno. Ele é um direito contra o mercado, é um direito antiliberal. É um direito baseado num sentimento católico que liberalismo é um pecado, porque tem os valores do individualismo, os valores corretos são os valores comuns, e os comuns, no caso, são do Estado, e não são da sociedade. A sociedade, né, ela depende do Estado e é tutelada pelo Estado o tempo todo. Então, isso falar em neoliberalismo aqui no Brasil é uma piada do cacete, porque o liberalismo nunca foi nem político, nem econômico, não passou por aqui. Né? Isso aí é uma invenção, né, das coisas. Nunca teve o welfare state aqui. Então, isso aí e aí o neoliberalismo, que é uma reação ao welfare state aqui, é uma destruição das instituições, então, pura e simplesmente. Né? Não tem. Então, isso é uma coisa muito complicada. E o direito o direito ocidental todo, ele nasce rompendo com as amarras do antigo regime, né, e permitindo o comércio, permitindo a expansão das relações, da circulação dos bens, etc., né, acabando com as reservas, né, feudais, inventando a nota de crédito, não sei o que, quer dizer, tudo
para romper com o negócio. O nosso direito, ao contrário, ele não tem os privilégios, ele tem a propriedade, tem que ter registro. Hoje eu ouvi que o governo regularizou não sei quantos milhares, centenas de milhares de posses. Já imaginou de posse de quem, né? Que ele regularizou, né? Tá no jornal, nem li a notícia. Né? Mas tem que ter um registro, se não tiver um registro, aí você vai ver quem é que tem registro de propriedade no Brasil. Da classe média urbana, o resto é tudo grilagem, né? E ocupação. Né? Então, que direito de propriedade é esse que a gente tem que só ter? Então, o sujeito não pode entrar na justiça. Tem uma aluna nossa, né, a Milena, que fez um trabalho lá no Espírito Santo, onde tem uma Vila Velha que uma porção ínfima da população tem registro de imóvel. É tudo posse. Aí o juiz inventou um negócio chamado inventário de posse. O sujeito transmite a posse, entendeu? Mas não registra no cartório, mas ele resolve o conflito da moçada, dos herdeiros, tudo, cada um sai com a sua carta de adjudicação e tal, mas não vale porra nenhuma, quer dizer, o sujeito não pode ir ao mercado financeiro, né, na Caixa Econômica, não pode vender. E são edifícios, não é casa não, é edifício é diferente. Nosso colega, né, Michel Lobo, lá em Nova Iguaçu, arranjou um financiamento, foi procurar uma casa para vender. Todas as casas que ele encontrou para vender não tinham registro de imóvel. Né? Aí agora encontrou um todo feliz da vida, conseguiu um que tem registro de imóvel, comprar. Mas levou 1 mês, 2 meses procurando as casas todas oferecidas no mercado, mas não pode ter financiamento, porque não tem registro de imóvel. Então, que direito de propriedade é esse que as pessoas não têm direito nenhum? Propriedade tem o registro de imóvel que tem direito, né? Ele que tem direitos. Então, se olhar, né, os privilégios processuais, olhar essa coisa da propriedade, olhar os direitos todos que são liberais, você vai ver que eles estão todos mal formados aqui, né? Não são direitos. E vem com esse papo de que os direitos são irrenunciáveis, que você não pode, né, renunciar ao direito. Então, não é direito. Essa coisa da plibagem é o lugar mais interessante disso, né? As comparações. Porque ali o sujeito renuncia ao processo, porque o processo é dele. O processo não é do Estado, o processo é da pessoa que está sendo acusada. Se ela não concordar com a acusação, é o que vai acontecer com o Trump agora, né? Eles acusaram o Trump. O que ele pode fazer? Ele pode concordar com a acusação e ir para casa. Vai lá dizer, o Nixon, mandaram ele para casa, só você cala a boca, não fala com ninguém, não se mete em política, não sei o quê, ficou lá, né? Tal. Mas ele não vai fazer isso, ele vai reagir, ele vai pedir um processo de impeachment para ver se ele vai ganhar no Senado, que é quem vai julgar. Mas o processo é dele. Aí as pessoas dizem que o impeachment é um processo contra o Trump. Não, o impeachment é um processo do Trump contra a acusação que foi feita a ele pela Câmara. A Câmara vai acusar ele, ele vai lá para o Senado e diz, olha, eu quero o processo. Não vou aceitar essa acusação. Né? E isso é o contrário do nossa ideia de processo, que é sempre a partir do Estado em que nós temos que nos submeter ao processo. Então, são diferenças muito radicais, né, dessa ideologia liberal. Então, tudo bem, está tudo certo, tá bom? Então, qual é o nosso próximo compromisso? É entregar esse relatório? Diários. Quando? Não, olha só, não vou te entregar diário, não. Vamos entregar um relatório para você do que aconteceu, que já foi preliminarmente aqui apresentado. Aí nós vamos apresentar um relatório que vai ter esses capítulos e vai ter uma discussão, né, como ele está sugerindo, ele sugeriu várias coisas, nós também escrevendo vamos nos lembrar de outras coisas. É isso que nós vamos apresentar, né, uma apresentação desse relatório, uma conclusão desse relatório. Mas e a data qual é? Eu vou olhar, mas é para o ano que vem. Para o ano que vem. Então, a gente vai dar um tempo justamente para vocês poderem incorporar o debate de hoje, né? Para poder elaborar. E a gente está gestionando aí a possibilidade de inserirmos na agenda do fórum, a consultar vocês, né? O doutor Marcelo achou uma ótima ideia a gente incluir. Que fórum? 15, 16 e 17 Não foi ideia de janeiro tem um fórum de discussão de todos os juízes. Todos os juízes. Esse que ele mencionou. Os juízes são convocados. E aí todo mundo quer 10 minutinhos para botar alguma coisa para falar para todos os juízes. E aí vocês acabaram de ganhar 10 minutinhos para apresentar o relatório. Pode apresentar um filme. Obrigado, professor.
Bom, e o formato do relatório é um relatório padrão, básico, ou a gente pode, eventualmente... Porque assim, eu estou pensando em isso que eu apresentei aqui, é uma história, né? E a partir dali a gente faz a apresentação. Não tem formato padrão, não. A gente não tem uma estilística que você tem que necessariamente obedecer. Se vocês quiserem ser criativos, fazer uma apresentação com capítulos. Se quiser fazer um relatório em 2 colunas, se quiser. Assim, não existe uma formatação específica para o relatório. O que é importante para a gente é receber o documento que dê conta do que foi a experiência. Mas o debate do diário já foi feito aqui. Sim, né? sim. Verbalmente. Então, aí agora nós vamos elaborar em cima disso, porque senão fica na mera repetição do que já foi feito. Perfeito. Eu olho ali a data certinha para... Tá, aí depois me avisa.